integrativas ou alternativas, a gente vai discutir esses termos também, eles surgem exatamente para nos ajudar a ver o ser humano de uma forma muito mais ampla. Vocês vão ver que o modelo biomédico, ele é limitado, e por ser limitado, a gente precisa de ferramentas, mesmo referenciais teóricos, que ampliem a nossa visão, né? A concepção de que o ser humano é apenas uma máquina e que ele pode ser curado, ou pode ser mexido e trocado as peças, e o motor, o óleo e tudo, é muito pequeno para a complexidade do ser humano e para o cuidado. E por que a enfermagem ela se insere nesse contexto de práticas alternativas e integrativas? Ela se insere exatamente por essa visão mais ampliada, né? Pensar no ser humano, se vocês resgatarem os profissionais, mesmo os alunos das disciplinas que tratam das teorias de enfermagem, elas vão nos ajudar a ver o ser humano de uma forma muito mais ampla. E as práticas integrativas, elas vão nos ajudar também. Eu queria fazer a apresentação para vocês de algumas coisas que eu julgo ser importante. Eu vou fazer a apresentação aqui, e vocês, se quiserem fazer algum comentário, façam no chat, que a Ju está aí atenta e vai me passar aí. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Sim. Ju, está conseguindo ver? Tranquilo? Pronto. Então, eu coloquei logo na apresentação práticas alternativas, integrativas. Já está aí apresentando, né? Porque depois que eu começo a apresentar, eu não consigo mais ver vocês. De vez em quando eu vou parar e vou perguntar se estão me ouvindo, porque eu posso estar apresentando e a internet não está boa e eu achar que todo mundo está me ouvindo. De vez em quando eu vou parar e aí você sinaliza, Ju, que está tudo bem, tá? Então, logo na apresentação, eu coloco práticas alternativas integrativas em saúde. Isso é uma discussão muito interessante, porque essas práticas, que parecem ser novas, mas são antiquíssimas, são práticas de povos originários, né? De práticas, se vocês forem ver, que os nossos avós, bisavós praticavam e dava muito certo, e que agora a gente resgata e chama de práticas integrativas, mas que sempre existiram na história da humanidade, e que, por uma série de processos, a gente vai ver mais à frente, eles são quase que desvalorizados e perderam, de fato, o status de tratamento, ou mesmo status de cuidado na área da saúde. Vocês veem que a nossa discussão, ela é recente em relação a isso. Você vê que o SUS, ele admite essas práticas muito recentemente, mas essas práticas são muito antigas. E por que eu coloquei alternativas e integrativas? Porque essa discussão, quando surgem essas práticas, e as pessoas dizem que são práticas alternativas, à medicina tradicional, à saúde de um modo geral, tradicional, ela cria uma celeuma com relação a isso, como se nós não pudéssemos fazer uma escolha entre uma e outra. É claro que nem todas as práticas integrativas são alternativas. Por quê? Quando eu digo que as práticas são alternativas, significa dizer que eu posso dar a opção à pessoa, ao paciente, de escolher que prática ela quer. Então, algumas práticas integrativas eu posso fazer isso. Mas a maioria, ou seja, o termo mais abrangente, são práticas integrativas, que incluem as alternativas e as que são, digamos, eu posso utilizar concomitante ao tratamento convencional. Quando eu falo tratamento convencional, é aquele que está estabelecido na medicina alopática, nas práticas de saúde, que já tem
um grau de evidência, ou mesmo um grau comercial de atualização que a gente precisa ver. Então, vamos para frente. Eu trago aqui um slide que é bem ilustrativo do que eu vou falar, porque quando nós falamos a respeito de perspectiva de cuidado, de saúde, de ciência, nós trazemos uma história. Parece que quando a gente fala hoje, a gente está falando de práticas que surgiram agora e que, ou concepção que a gente tem do processo saúde e doença, acontece nesse momento, e não é bem assim. A nossa vida hoje, e as nossas práticas de saúde, elas convivem concomitante com as várias visões da história. Por exemplo, a gente tem a visão mística, visão grega, visão medieval, moderna, contemporânea, e elas coexistem. Deixa eu dar só um exemplo. Quando alguém tem algum problema de saúde mental, sei lá, está ansioso, ou tem síndrome do pânico, ou mesmo depressão, não é raro as pessoas procurarem não só o psiquiatra, mas, por exemplo, a missa de cura, o culto de descarrego, ou mesmo as práticas espíritas nos centros espíritas, cura espiritual, cirurgia espiritual, né? Mesas mediúnicas, e também os terreiros de Umbanda e de Candomblé para tratar algumas doenças. E não só as doenças mentais, mas as doenças de modo geral. O que é isso? É uma visão ainda mística, né, que coexiste hoje e a gente vive. Quem mora no interior sabe muito bem que a gente vai no posto de saúde para consulta com o médico ou com o enfermeiro e vai também na rezadeira. Isso acontece muito claramente. Quantas vezes a gente acha que, por exemplo, a gente está passando por um problema de saúde ou um sofrimento, seja ele qual for, é culpa dos nossos pecados? Isso é uma visão muito medieval, né? Ou então que a gente vai buscar na medicina os exames, seja eles quais forem, porque a gente acha que o processo saúde e doença se explica por alguma alteração física ou físico-biológica aí da saúde. Isso é uma visão moderna, né? A visão contemporânea, ela é mais aberta, porque ela inclui todas essas coisas. E qual é a dificuldade de nós falarmos de práticas integrativas? É porque o método científico, essa visão moderna, né, do surgimento da ciência, priorizou apenas a racionalidade ou a razão como forma de conhecimento e despreza outras formas de conhecimento que são tão importantes quanto a sensação, a emoção e a intuição. Elas são deixadas de lado. Isso é um problema, porque isso não só afeta a saúde, a medicina de modo geral, mas afeta as pessoas como um todo, a educação. Nós não somos criados e nem educados sabendo lidar com as nossas emoções, com as nossas sensações ou com as nossas intuições. É raro alguém ver o pai, a mãe ou o avô dizer para o filho prestar atenção nos sonhos, prestar atenção na própria intuição, que o coração diz, ou então que sensações ele tem, que ele respeite, ou que ele consiga compreender. Dificilmente a gente vê isso na escola, na família, mesmo nas nossas religiões tradicionais, a gente não é ensinado, não é educado para isso. Isso é um grande déficit, né? Por isso, as práticas integrativas, elas são muito importantes, porque elas resgatam essa forma de conhecimento, não só a racionalidade, porque as práticas integrativas, quando elas se inserem na saúde, elas precisam também responder a essa razão. Elas precisam passar pelo crivo de uma pesquisa clínica para dizer se ela tem resultado ou não, ela é efetiva ou não, certo? Então, ela, na verdade, ela inclui, ela amplia e ela reafirma a racionalidade, mas ela dá ênfase a outras coisas também. Tudo bem até aí? Estão me ouvindo e estão vendo a apresentação bem? Sim, Ju? Tudo bem, professor Michel, tudo certinho. Pronto, vamos lá. Pronto.
Muito bem. Então, para a gente entender um pouco o processo saúde e doença, e mesmo as práticas alternativas ou integrativas, como vocês queiram chamar, a gente precisa entender que a forma como nós pensamos o processo saúde e doença ainda é muito limitado. Quando nós trazemos essas práticas dos povos originários, sejam, sei lá, ameríndios, né, dos nossos índios, nossos ancestrais aqui da América, ou mesmo dos povos africanos, dos povos asiáticos e do Extremo Oriente, né, a Índia, a China e o Japão, nós precisamos também compreender que a forma como eles entendem o processo de saúde e doença é diferente. A gente diz o seguinte, quando a gente aprende na anatomia que a gente tem duas circulações, na fisiologia também, duas circulações, a circulação sanguínea, né, que são os vasos arteriais e venosos, e a circulação linfática. Para os orientais, para os outros povos, há uma terceira circulação, que é a circulação energética. E aí, todo o processo de entendimento das práticas integrativas são com base nessas outras concepções, que eu só estou dando um exemplo da concepção sei lá, do Extremo Oriente, da Índia, da China, que são a questão da circulação energética, né, que eles falam dos meridianos e dos chakras, mas há outras concepções também que a gente vai ver aqui. A gente tem, nessa compreensão do processo saúde e doença, no Ocidente, uma visão individual, ambiental, religiosa e compartimentalizada, né? E também multifatorial, porque a gente entende o processo como uma concepção de muitos fatores, mas a gente trata aí ainda em compartimentos, né? No Oriente, a gente vai ver uma concepção ainda individual, mas agora já holística. Depois a gente vai falar sobre holismo, energética e também religiosa. Ora, aí qual é o avanço dos povos do Oriente na compreensão do processo de saúde e doença? Essa visão holística, ou seja, ver a pessoa como um todo, ela completamente, ela de forma integral, e a concepção energética, né? São as grandes contribuições do Oriente, sobretudo do Extremo Oriente, para as práticas em saúde, né? Essa é a grande contribuição. Por quê? Ora, porque a nossa visão ela é muito individualizada, muito compartimentalizada, mas ela não tem nada de integral, ou seja, ela não integra. Vocês vão ver especialistas, mesmo enfermeiros, especialistas em determinado tipo de feridas, especialistas em determinados tipos de procedimentos. Assim como você vai ver especialista na medicina, na fisioterapia, mesmo na psicologia, especializado em determinadas doenças, isso é parte da nossa visão de mundo e da prática de saúde. No Oriente, as coisas não são bem assim. Você pode encontrar pessoas com essa visão, mas, de um modo geral, a educação e a formação desses profissionais, eles são bem abrangentes. Ora, os povos que nós consideramos primitivos, digamos, nossos índios, né? As tribos africanas, as tribos da Oceania, as tribos e os povos mais isolados da Ásia, elas têm uma concepção bem avançada do processo de saúde e doença. Ora, eles não concebem como individual, eles concebem como relacional. Eles concebem também como uma visão mística, e eles concebem também de uma forma ecológica. Por quê? Porque eles acham que quando alguém adoece, a comunidade toda adoece. Quando um animal adoece, é porque tem um todo adoentado. Se a gente, por exemplo, destrói a floresta, a gente está destruindo a todos nós. Se a gente polui o rio, está poluindo todos nós. Então, a concepção do processo de saúde e doença é muito mais ampliado.
E aí, as práticas que se fazem para equilibrar, para reorganizar, para trazer o bem-estar para essas pessoas é muito mais ampla, completa, do que as nossas práticas compartimentalizadas, como se nós fôssemos apenas uma máquina que não se relacionasse com o todo e que, de alguma forma, eu posso intervir e essa pessoa ficar bem. Né? Então, vamos para frente. Qual é o grande problema da nossa estrutura? Nós temos dificuldades em lidar com o sofrimento humano. Professora Juliana, está tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tudo maravilhoso, professor Michel. Perfeito. Pronto. Então, a nossa dificuldade é de nós lidarmos com o sofrimento humano. Se eu perguntasse para vocês, aonde é que vocês aprenderam a lidar, por exemplo, quando sente uma dor muito forte, ou então quando sente uma angústia, ou quando sente um medo muito grande, né? Ou então quando tem uma baixa autoestima. Quem ajudou a vocês quem os ajudou a pensar, a ressignificar? Isso a gente precisava aprender desde que a gente nasce, com os nossos pais, com a escola, com os professores, com os nossos líderes religiosos e com a comunidade religiosa, a gente deveria aprender sobre isso. E por que a gente não aprende? Porque as coisas são muito racionais. Então, tudo se explica racionalmente, e aí, quando alguém sofre, quando alguém chora, vez por outra, nós temos uma resposta para lidar com isso, uma racionalização fosse suficiente. E não é. Então, nós precisamos ser especialistas em sofrimento. E essa é a lógica das práticas integrativas. Por quê? Porque as práticas integrativas, elas não servem para resolver problema. Quando uma prática integrativa estiver interessada em apenas uma doença ou sendo utilizada para tratar determinada doença, desconfie. Por quê? Porque essa prática deveria nos fazer ampliar a visão. Por exemplo, há muitas práticas sendo utilizadas na chikungunya, na zika, na dengue, e agora estão pensando aí na aplicação para o Covid-19. Então, é arriscado. Por quê? Porque quando eu não penso, por exemplo, qual é o significado dessa doença, desse sofrimento para essa pessoa. E aí, quando eu quero acabar com esse sofrimento, né, eu também simplesmente deixo que a pessoa aprenda algumas coisas que ela precisa aprender com esse sofrimento. E isso não significa que nós agora precisamos aprender com o sofrimento e precisamos abandonar a pessoa ou então deixá-la sofrer para aprender. Não é isso. A prática integrativa, ela vai me ajudar a ter uma visão muito mais ampla a respeito do adoecimento, do meu adoecimento, certo? Por exemplo, quando eu tenho uma determinada parte de imunidade e eu, sei lá, desenvolvo algum problema de pele, isso precisa me dizer alguma coisa. Não é simplesmente o problema de pele. O problema de pele é a ponta do iceberg. Então, as práticas integrativas vão me ajudar a ter essa visão ampla, tá? Então, a gente precisa compreender que o sofrimento é subjetivo. O que é que isso significa? Que o sofrimento é do sujeito. Então, é esse sujeito que vai me dizer o que ele passa, como ele sofre. Eu não posso comparar um sofrimento com o outro. Eu posso comparar o meu sofrimento com o outro, mas eu não posso, como terapeuta, como enfermeiro, como profissional de saúde, comparar esse sofrimento com o sofrimento de uma outra pessoa. Por quê? Porque essa vivência é da própria pessoa. Eu não posso também nem maximizar esse sofrimento, nem minimizar. É a pessoa que precisa me dizer como ela se sente. Então, é um ponto importante. Quando nós sofremos como é que eu posso dizer? Esse sofrimento, ele atinge as dimensões humanas. E aí, quando eu falo dimensão humana, eu estou falando da dimensão física, da dimensão psíquica e da dimensão espiritual. Então, esse sofrimento atinge todas essas dimensões. E quanto mais forte esse sofrimento, mais fundo ele vai.
né? Esse sofrimento pode ser apenas físico, se ele for mais fundo, ele pode ser físico e psíquico, e ele pode ser mais profundo se chegar no espiritual, né? Então, eu tenho esses avanços nesse sofrimento. E aí eu preciso prestar atenção com relação a isso também. O nosso cotidiano, ele está cercado de sofrimento, né? Nós temos violências, drogas, corrupção, indiferença. Isso é um sofrimento, digamos, externo. Sem falar agora na pandemia, no isolamento, no próprio Covid-19 que assola, né, o mundo inteiro. É um sofrimento externo. Mas há também sofrimentos internos, né? Esses sofrimentos internos, eu preciso entender como possibilidades aí de enfrentamento. Quando eu tenho as relações interpessoais, nessa relação de cuidado, eu preciso estar atento, porque a gente tem visto nossos colegas, eles migrarem para esses dois polos. Ou o sujeito, ou o profissional, ele vai para o polo da sensibilidade, né, em que a gente vê muitos casos de nossos colegas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, fobias, muitos dependentes químicos por bebida alcoólica ou por outras drogas, é muito comum. Por quê? Porque o cotidiano externo e o cotidiano interno, sobretudo o cotidiano de trabalho, de sofrimento humano, né, de morte, de uma série de coisas, faz com que essa pessoa acabe sofrendo com o outro e acabe tão sensível a ponto de adoecer. Isso é o que a gente chama de polo da sensibilidade. E aí a gente tem um outro polo que também é muito comum na saúde, né? Assim como tem muitas pessoas adoentadas na saúde, tem muitas pessoas que infligem ou que imprimem, né, nas outras pessoas e, inclusive, nos nossos pacientes, nos seus pacientes, mais sofrimento, que é o polo da insensibilidade, né? Ou seja, é tanto sofrimento, é tanta dificuldade, que eu agora preciso criar uma couraça, uma proteção para não sofrer tanto. E essa couraça de proteção me deixa muitas vezes insensível. A gente tem visto muitos profissionais, enfermeiros, técnicos, auxiliares, tanto faz como tanto fez. Agora, na pandemia e no número de mortes, a gente tem visto as pessoas muito sensibilizadas. Mas o nosso cotidiano de sofrimento diário, sem epidemia, sem pandemia, as coisas elas não são tão assim. As pessoas, por exemplo, morreu mais um, fazem piadas com a morte do outro, né? Minimizam muitas coisas. Isso é uma forma também de lidar com o sofrimento, mas uma forma de proteção à insensibilidade, né? É fazer piada com o outro, tornar o sofrimento ou o cotidiano ali o mais leve possível, e aí isso tem a ver com a dor e o sofrimento do outro. Deixa eu só dar um exemplo. Se eu via passar em alguns hospitais a passagem de plantão na UTI como o seguinte: o paciente tomou a primeira dose do Red Bull, olha, aquele dali tomou a segunda dose. E a gente ficava perguntando, e o que significa tomar a dose do Red Bull? E aí depois eu entendi, né? Tem a propaganda do Red Bull, que o Red Bull te dá asas. E aí, Red Bull te dá asas, o paciente recebe as asas e morre, vai embora. E aquilo se torna uma questão de humor, um humor negro, né, digamos aí, mas os profissionais tornam aquilo, a morte do outro, mais leve. Mas, e se eu disser para você que quem tomou a primeira dose do Red Bull foi a sua mãe, ou foi o seu marido, ou foi seu filho, ou foi um amigo querido? Aí essa piada não tem muita graça. Mas é uma forma de proteção do profissional para lidar com esse sofrimento, para não adoecer. E aí vocês poderiam perguntar, eu só tenho esses dois caminhos, né? Aristóteles diz que o caminho do meio é o caminho da justiça, né? Então há um caminho aí entre a sensibilidade e a insensibilidade que a gente chama de empatia. E as práticas integrativas, elas também foram resgatadas para o nosso cotidiano hoje, exatamente para nos ajudar a fazer isso. Resgatar
empatia, que a empatia não é simplesmente me colocar no lugar do outro, porque se vocês veem aqui nesse polo da sensibilidade, os profissionais tanto se colocam no lugar do outro que não conseguem sair. A empatia não é isso. A empatia é eu me colocar no lugar do outro e depois voltar para o meu lugar, me distanciar um pouco, mesmo sabendo, mesmo tendo experimentado, me aproximado do sofrimento do outro, agora eu volto para o meu lugar, como profissional, digo, agora o que é que eu posso fazer? Então, esse movimento a gente chama de movimento empático, que é me colocar no lugar do outro e depois voltar para o meu lugar. Uma abordagem que eu utilizo, que é a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, o Viktor Frankl, que é o criador, o fundador e o pensador da logoterapia, diz que há 2 tipos de sofrimento. Sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Quando eu falo de sofrimento evitável, sofrimento inevitável, eu digo, quando é evitável, não tem por que eu sofrer. Então, eu posso resolver dar cabo desse sofrimento. Eu não sou masoquista para ficar sofrendo e gostar de sofrer. Eu acabo. Mas há sofrimentos que são inevitáveis. Por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo. É um sofrimento inevitável. Eu posso até negar, como tem muita gente que nega, que não usa máscara, que vai para a rua, que é o fim do isolamento. Tem muita gente que nega. É verdade, mas não tem como evitar. Ele pode pôr em risco a si próprio e aos outros fazendo isso. Não tem como se livrar. Há sofrimentos, por exemplo, a morte de alguém. Não tem como trazer de volta à vida alguém que já morreu. Então, eu tenho que conviver com esse sofrimento. O fim de um relacionamento, a demissão de um emprego, né? A viagem de uma pessoa querida para distante, as nossas próprias mudanças são, às vezes, inevitáveis. E é aí, no sofrimento inevitável, que o Viktor Frankl diz que há uma riqueza de possibilidades de crescimento pessoal. É nesse sofrimento inevitável que as práticas integrativas vão dar o clique e vai dizer assim, para aí. Presta atenção, ao invés de lutar contra essa situação, não aceitar essa situação, presta atenção, o que é que essa situação pode te ajudar, pode te fazer crescer. Ora, quando a gente está sofrendo, a gente não consegue visualizar. É aí onde as práticas integrativas podem agir para nos ajudar a perceber aquilo que é, aos olhos da maioria, imperceptível. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professora Juliana? Tudo ótimo, professor Michel. Pronto. Vamos lá passar aqui para esse slide, porque ele é muito emblemático. O nosso modelo biomédico, ele não contempla o sofrimento. Se você for perguntar para a professora Juliana ou os professores que estão nessa live comigo, e mesmo vocês, alguns alunos que estão também, onde é que vocês aprenderam na faculdade uma disciplina ou um projeto ou qualquer coisa que tenha te ensinado a lidar com o sofrimento, com o teu sofrimento e com o sofrimento do outro? O que é que você faz a respeito desse sofrimento? Nossa formação, ela é baseada no modelo biomédico. O que é que o modelo biomédico diz? Que o homem é uma máquina, simplesmente assim, para a gente resumir e simplificar, o homem é uma máquina. E aí a gente aprende a identificar problemas, diagnóstico de enfermagem, a gente planeja o que é que a gente vai fazer e a gente intervém. Basicamente isso. Agora, quando esses problemas são mais difíceis, nós, especialmente enfermeiros, temos dificuldade. Quando, por exemplo, eu estava numa sessão clínica com endocrinologistas, médicos endocrinologistas e médicos reumatologistas. E eles, antes, tinham a apresentação de alguns médicos e me pediram para falar no final. E aí, falavam de medicações e usando dessas medicações, as medicações de início primário, de práticas mais avançadas e de tratamentos mais evoluídos e de também tratamentos, inclusive de cuidados paliativos, e eu fiquei assim encantado com as possibilidades medicamentosas.
Mas quando eu falei quando chegou na minha fala, e eu perguntei para eles, e o que é que vocês fazem se o paciente não quiser tomar medicação? E aí o auditório ficou calado. Por quê? Porque nós sabemos identificar o problema e nós sabemos resolver o problema. Mas a gente esquece a subjetividade que passa muito além disso. E que eu posso ter toda a tecnologia do mundo, mas uma simples recusa do paciente pode invalidar, inviabilizar qualquer tratamento. Então, o nosso modelo biomédico, só para para resumir aí, não dá conta disso. O que é que o modelo biomédico e o que é que nós vamos fazer com relação ao sofrimento? Medicalizar. Então, você está sofrendo, está com angústia, tem problema não. Um diazepamzinho vai resolver. Ah, não, é uma tristeza, uma falta de coragem, uma medicação vai resolver. Isso é o mecânico que faz. Ah, o problema está, sei lá, no exaustor, ou o problema está na caixa de marcha de uma máquina, sei lá, vamos lá trocar e a gente vai. Com o ser humano não é assim, né? Infelizmente, nossa formação, boa parte das nossas disciplinas tem esse cunho físico-biológico, né? Infelizmente. E, por incrível que pareça, nós ainda temos dificuldades, sofremos por incompetência, muitos, né, de nós sofremos aí, porque nós não damos conta nem do físico desse ser humano. Né? E aí é um grande problema quando a gente medica esse ser humano para o sofrimento. Por quê? Porque eu digo sempre, quando a gente medica uma pessoa nesse sofrimento, eu corro o risco de deixar essa pessoa ainda sofrendo e além do mais, pode torná-la dependente química, né? Então, eu preciso ter muito cuidado. É claro que há situações em que a pessoa, ela está tão sofrida que ela não consegue nem elaborar e nem sair da situação. Então, a medicação pode ajudar, mas ela não resolve. Eu sempre gosto de brincar e digo assim, a medicação, sei lá, para o sofrimento psíquico, é como se eu estivesse dando dipirona para o COVID, né? Dipirona, ela vai diminuir a febre, vai diminuir talvez o desconforto, a dor torácica, se alguém tiver, ou a dor de cabeça, mas não vai tratar, né? As medicações psiquiátricas são dessa forma, elas tratam os sintomas, mas não tratam a causa. O que vai tratar a causa, basicamente, é a terapia, e há inúmeras terapias aí. Inclusive, as práticas integrativas ajudam bastante no tratamento efetivo das doenças mentais, tá? Eu trago para vocês duas historinhas aí muito interessantes para a gente saber lidar com esse nosso sofrimento. São duas mitologias africanas. A primeira mitologia é a história do Omolu, que é o orixá da cura. E é um orixá reverenciado tanto no candomblé como na Umbanda e nas religiões de matriz africana. O Omolu conta a história, vocês vão encontrar várias versões, mas a versão que eu utilizo, essa, para a minha apresentação, é a mais apropriada, conta que ele é filho de dois outros orixás. O orixá Naná, a mulher, que namora com Ogum, que é casado com Iemanjá. Eles têm um caso extraconjugal, Ogum, e a Naná fica grávida, e quando ela fica grávida, o Ogum abandona e diz que ela se vire porque ele é casado. E ela, para se vingar do amante, ela tem a criança na praia e deixa a criança, abandona a criança na praia, e a criança fica lá e ela começa a ser devorada pelos caranguejos e siris da praia. E aí os siris e os caranguejos arrancam os pedaços da criança e a criança chora, grita muito, e Iemanjá, que é a esposa de Ogum, vê o choro da criança, se compadece, ela sabe que a criança é filha, né? A criança é filha ilegítima do seu marido, mas ela se compadece, cuida da criança e cria como filho. Ora, vocês veem que ele é coberto de palha,
para esconder as cicatrizes e as feridas que ele ainda carrega, porque algumas feridas, inclusive, nunca sararam. E ele esconde porque é muito feio as feridas que ele carrega e as cicatrizes também. Mas ele sai pelo mundo curando as pessoas. Ele é o orixá da cura. E por que ele cura? Porque ele é ferido, ou porque ele foi ferido. Então, ele sabe muito bem a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da morte. Ele poderia fazer uma escolha, por exemplo, ser vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Uma mulher, mulher do meu pai, que não é minha mãe, que me cuidou, que me criou. Ou então ele poderia ser revoltado, não gostar da mãe que o criou, não gostar do pai, não gostar da mãe biológica, não gostar de si mesmo porque é feio e tem feridas e cicatrizes. Ele pode fazer isso. Mas não. O Omolu aprendeu com essas dores a identificar e a curar a dor do outro. É isso que ele faz. Quando ele sente a dor, ele sabe muito bem como é que o outro sente. Quando ele encontra alguém sofrido, ele vai lá e cura. Esse é o poder dele. E o poder dele está exatamente nas feridas. É isso que o torna sensível. Porque se ele não tivesse essas feridas, talvez ele tivesse dificuldade de saber como é que uma pessoa sofre. Mas ele sabe porque ele sofre. Essa é uma historinha muito emblemática para a gente aprender. Uma outra historinha, que é a história da feiticeira Carabá. A feiticeira Carabá, ela é muito má. E ela faz muito mal para uma aldeia. Ela transforma os homens, né, que têm mais força física para trabalhar, para caçar. Ela aprisiona e transforma-os em robôs, soldados robôs. Ela chantageia e joga com as mulheres, para as mulheres entregarem o ouro e as pedras preciosas que elas têm, né, ameaçando. E ela também represa a água da aldeia para que as mulheres ainda tenham que ir muito longe para pegar água. Então, a vida na aldeia é muito difícil. E vocês veem aqui a figurinha do Kirikou. É um menininho que nasce já falando e andando, muito sabido. E ele pergunta por que as pessoas passam tanta dificuldade, sofrem tanto. E as pessoas dizem que é porque a Carabá faz isso e ela é má. E ele, muito curioso, ele pergunta, mas por que ela é má? E aí, algumas pessoas dizem para ele, olha, tem pessoas que são boas e tem pessoas que são más. Então, a Carabá é má. Mas ele não se convence e a mãe dele diz, olha, filho, tem um sábio que ele pode te explicar por que a Carabá ela é má. E aí ele vai numa jornada de busca por essa explicação e o sábio diz para ele, olha, a Carabá ela foi violentada e fincaram na coluna dela um espinho que causa dores atrozes. E a vida é tão infeliz por conta dessas dores que ela não suporta a felicidade dos outros. E aí essa dor, quando aperta, ela precisa apertar os outros também. Então, veja que a Carabá, ela transforma essa dor, né, não em sensibilidade para cuidar da dor do outro, mas ela imprime nos outros essa dor, né? E aí o Kirikou, ele vai e monta um plano muito inteligente, rouba o ouro da Carabá, deixa a Carabá ver ele roubando e fugindo, e a Carabá vai atrás, ele enterra debaixo de uma árvore e sobe na árvore e fica à espreita da Carabá num galho. Quando a Carabá chega e se baixa para cavar e tirar o ouro, ele pula nas costas da Carabá e arranca o espinho com o dente. A Carabá dá um urro de dor, mas também um urro de alívio. E aí ela começa a ver a beleza da floresta, o prazer da brisa no rosto, e aí o Kirikou se transforma num rapaz e casa com a Carabá. Essa historinha também ilustra muito isso, né? Por quê? Porque a Carabá, a partir das suas dores, ela não se torna uma pessoa melhor como o Omolu, ela se torna uma pessoa pior. A gente conhece muitas pessoas que, passando por dificuldades, por abandonos, por violência, por discriminação, se tornam pessoas tão horrorosas, tão odiendas quanto as que fizeram isso a elas mesmas. Então, eu pergunto para vocês,
Quem vocês são na história de vida de vocês? O que a vida fez com vocês? Os tornaram Omolu ou Carabá? É esse o ponto importante das práticas alternativas e integrativas. É dar essa percepção. Quando se coloca uma agulha em determinado ponto na acupuntura e dói, é para se perguntar por que dói, como dói, aonde dói e o que é que você faz com isso. Certo? Vamos para frente. Ora, esses dois modelos nos ensinam a pensar quem é Iemanjá e quem é o Quiricu na história. Por quê? Porque quem é Iemanjá, quem é o Quiricu na história, pode nos ajudar a ver quem são os terapeutas das práticas integrativas e alternativas e complementares. Ora, Iemanjá tinha todo o direito, ou todos os motivos para não gostar dessa criança ou para não salvá-la. Tinham todos os motivos. Mas e por que ela faz? Porque ela ama. E aí a gente precisa aprender que o amor não é sentimento simplesmente. O amor é decisão. Apesar dos pesares, apesar de todas as coisas, de todos os motivos, ela decide salvar a criança. Do mesmo jeito o Quiricu. O Quiricu tem todos os motivos e inteligência, por exemplo, para matar a Carabá. Se ele matar a Carabá, resolve o problema da aldeia. Mas não, ele usa a inteligência para salvar a Carabá. O que é que faz o Quiricu, ao invés de matar, salvar a Carabá? O amor. Esse amor que decide não fazer mal ao outro. É nesse ponto onde os terapeutas das práticas integrativas precisam se assemelhar a Iemanjá e ao Quiricu. É nesse processo ajudar o outro a se perceber e a se transformar. Ora, outra historinha, eu sei, professora Juliana, que a gente está num tempo aí, mas eu queria que você me desse só mais... A gente pode dar mais 10 minutos, pronto, perfeito. Pronto. E aí, essas duas outras historinhas podem nos ajudar também a entender nosso processo interior para conseguir compreender as práticas integrativas. O que é que essas duas histórias de dois santos aí podem nos ajudar, dois santos católicos? Essas duas histórias também são histórias que eu utilizo nas apresentações, não são histórias oficiais. Vocês não vão encontrar nos sites católicos a história de São Jorge e Santa Marta, como eu estou contando, mas é para ilustrar a minha apresentação. Diz a história que São Jorge, a primeira vez que foi chamado para lutar contra o dragão, saiu vitorioso. E a partir daí ele ganhou uma fama de matar dragões. E diz a história que ele passou a vida inteira matando dragões. Os dragões apareciam, ele ia lá, matava, até que um belo dia, ele já velhinho, o dragão apareceu, chamaram, e ele foi lutar, e o dragão era mais forte, jovem, acabou vencendo e devorando São Jorge. Essa não é uma história oficial, mas é uma história para ilustrar muito bem o que eu quero contar. Já Santa Marta, vocês veem aí na figura, que ela usa aqui deixa eu ver. Ela usa aqui o dragão de jet ski. Vocês estão vendo aqui? Ela está aqui tipo num lago, no mar, e o dragão está levando ela para onde ela quer. Se vocês colocarem no Google Santa Marta, às vezes ela usa o dragão em algumas figuras como um helicóptero. Para onde ela quer ir, ela não quer andar, leva o dragão leva onde ela quer. Às vezes também tem a foto da Santa Marta sentada lendo um livro, bem calma, e o dragão nos pés dela. Dizem que se alguém se meter a besta com Santa Marta, ela solta o dragão. O que é que essas duas histórias também podem nos ajudar? Essas duas histórias nos ajudam a entender que os dragões que se fala nas religiões, que é aquele bicho-papão, o diabo, Satanás, ele, na verdade, pode ser as nossas próprias sombras. Que a gente, ao invés de domesticar, né, as nossas maldades, a nossa vaidade, a nossa falsidade, a nossa injustiça, a nossa tendência de levar vantagem, às vezes a gente nega, esconde. Mas isso vai só crescendo. Se eu domestico isso, isso vai me ajudar a transformar aquilo que era ruim
em algo bom, em algo positivo, como é o dragão para Santa Marta. Então, as terapias integrativas, elas também vão me ajudar a ver a minha luz e a minha sombra nessas historinhas aí de Santa Marta e de São Jorge. Espero que vocês domestiquem os seus dragões durante a vida de vocês e não gaste o tempo de vocês lutando contra esses dragões. Esses dragões precisam ser domesticados, tá? E aí, eu queria falar para vocês exatamente disso. As práticas integrativas, elas estão impregnadas da espiritualidade. E a gente precisa, nessa visão mais ampla, por exemplo, ver uma linguagem simbólica do inconsciente. Quando o sujeito tem uma dor, tem uma determinada doença, o que é que ela quer nos dizer? Há muitas coisas que não é só no físico, há no psíquico e há no espiritual. Eu preciso prestar muita atenção. Lidar com essas imagens, por exemplo, as historinhas que eu contei do Quiricô, do Omolu, São Jorge, Santa Marta, pode nos ajudar a perceber nós mesmos, né? E ajudar o paciente a compreender também. E aí, esse processo de elaboração, de transformação, mobiliza uma série de condições. Por exemplo, é muito mais fácil eu lutar contra esse dragão do que enfrentar o dragão e domesticar. Você imagina que é muito mais fácil eu deixar um cavalo brabo fugir do que montar nele e domesticá-lo. Então, a maioria das vezes a gente faz isso, a gente deixa para lá, às vezes a gente nega, esconde dentro de nós mesmos aquilo que precisa ser trabalhado. Então, é bom que a gente enfrente e vá. E as práticas vão nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. Ora, e como é que a gente pode fazer isso? A partir de, o que eu coloquei aí, de vínculos profundos, né? As práticas integrativas, elas trabalham isso, mas as teorias de enfermagem também trabalham isso, né? A gente precisa ver que na relação terapêutica, né? E aí pode ser potencializada com muitas das práticas, né? Seja a meditação, o reiki, a constelação familiar, a acupuntura, a auriculoterapia, as práticas tradicionais chinesas de modo geral, ventosas, a Ayurveda, a antroposofia, a própria biodança, pode trazer uma série de conteúdos aí que possa nos ajudar a lidar com os nossos sofrimentos e com as nossas doenças, né? Porque a doença, na verdade, é um reflexo de tudo que nós somos. Então, é possível, pela transcendência, criar, transformar, decidir e enfrentar situações. Emerge aí do nosso sofrimento criatividade, crescimento, superação. E as relações afetivas aí, elas reorganizam as prioridades da nossa vida. Com a pandemia, por exemplo, a gente viu que não adianta ter dinheiro, né? Não adianta ter plano de saúde, não adianta, se o sistema tiver colapsado, isso não vai valer muito. E o importante, de fato, é a gente ver o que é o mais importante aí. A gente viu, por exemplo, que o SUS é imprescindível para todos nós, para quem tem dinheiro e para quem não tem, né? A gente viu que a gente precisa redefinir as prioridades da nossa vida, porque o dinheiro é muito bom, né? Nos ajuda bastante, mas ele não é tudo. Então, o que é que a pandemia e esse momento de isolamento nos ensinou? Possibilidade de perdão, de solidariedade, de amor, de respeito. Esse vínculo das práticas pode nos ajudar a desenvolver ou a lapidar o que já existe em nós, tá? Eu queria só mostrar para vocês o que a gente tem feito para finalizar. Nós temos, como eu falei, um projeto de extensão chamado LACES, que é a Liga Acadêmica de Cuidado Espiritual em Saúde, e nós desenvolvemos nessas práticas, tanto para a formação como para a extensão, né? Formação dos alunos, extensão, o ambulatório de reiki, que funciona, ou que funcionava antes da pandemia, toda segunda-feira à tarde, ambulatório de reiki. A gente tem um grupo de sentido da vida aberto, mais voltado para os estudantes da UFC, que é o grupo de sentido da vida, porque a gente via que tinha muitos casos de depressão e tentativa de suicídio. Então, a gente trabalha com a logoterapia. A gente tem dia de quarta-feira à tarde a constelação familiar, um grupo toda sexta-feira de meditação cristã e os cursos que a gente oferece de logoterapia, de tanatologia, de cuidado espiritual, enneagrama e outros, e de meditação também que a gente está desenvolvendo. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber o que a gente tem feito, inclusive a gente
tempo de pandemia, tem feito reiki à distância, tem desenvolvido relacionamento terapêutico também de forma virtual, e a gente tem feito muitas lives, inclusive amanhã a gente vai ter, às 16 horas, uma live só sobre o reiki. Então, quem tiver interesse, acessa lá o perfil da Liga, da Laces, no Instagram, que é @laces, tudo minúsculo, .ufc. E aí vocês veem o que a gente tem feito e acompanham as lives que a gente vai ainda fazer. Tem algumas lives já postadas lá também. Tá? Só para a gente finalizar e não esquecer, sofrimento a gente não medica, sofrimento a gente acolhe, o sofrimento precisa ser acolhido, né? Se a gente lutar contra o sofrimento, ele pode se tornar maior e trazer um estrago muito maior, né? O cuidado só é possível a partir desse vínculo. Se esse vínculo não se estabelecer, dificilmente o cuidado é completo. E esse relacionamento terapêutico, as práticas integrativas se encaixam exatamente porque ajuda o paciente a descobrir o sentido do sofrimento. Queria mostrar para vocês as referências que eu utilizei para a minha apresentação, né? Fala de práticas integrativas e espiritualidade, que é o que a gente tem feito na universidade, sobretudo, esse último eu recomendo, do Eymar Vasconcelos, A Espiritualidade no Trabalho em Saúde, um livro muito bom para compreender, inclusive, as práticas integrativas. E aí eu queria finalizar com um poema da Cora Coralina, que diz assim: o que é o sentido da vida? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, abraço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, enquanto durar. Muito obrigado. Aí a oportunidade de fazer a apresentação. Obrigado, professora Juliana. Lindo, professor Michel. Muito obrigada. A gente agradece pela sua brilhante apresentação, né? Você falando aí, eu fiquei refletindo aqui sobre várias coisas. E é isso, eu acho que falar sobre práticas integrativas, antes de tudo, a gente precisa falar sobre nós mesmos, né? Enquanto cuidadores, nossa experiência enquanto enfermeiros também nessa perspectiva, e como é que a gente está conseguindo ver o outro, enxergar o outro, né? Nessa relação de cuidado, nessa relação de saúde e doença também. E aí eu queria dizer, gente, aqui que eu sou muito fã do Michel, né? Nós somos primos, o Michel já falou aí no início, e eu sou muito fã dele, inclusive acabo acessando muito a ele para ter essa aproximação com as práticas alternativas, né? Então, Michel, eu preciso do reiki, então eu vou lá na UFC, no Lab Paz, e ele vem e faz, né, dessa forma assim, brilhantemente. Então, não só o reiki, mas também a meditação, já fui algumas vezes lá no projeto que eles têm na UFC, e é muito interessante como essas práticas integrativas, elas transformam e ressignificam muitas coisas na gente, né? Tem pessoas que não acreditam, não, então é realmente uma perspectiva mesmo de você acreditar. A gente sabe que hoje a ciência ela já comprova, né, a eficácia das práticas integrativas nesse processo de cura, de amenização do sofrimento. E aí, professor Michel, a Neta, que é uma aluna nossa da Unifametro, ela fala que, uma pergunta, ela diz que a energia da pessoa, ela diz muito sobre ela. E ela pergunta se essa questão energética também influencia no processo de cura. Claro, só que a gente tem que ter o cuidado de quando a gente trata de energia, de não discriminar, né? Porque a gente tem uma concepção também da história do mal olhado, do quebranto, de energia, que não necessariamente as pessoas têm intenção e que a gente precisa entender que essa energia não é boa nem ruim, às vezes ela é forte demais e acaba desequilibrando quem está perto. É muito comum, por exemplo, nas nossas práticas, a gente colocar, e aí serve para todo profissional de saúde ou para quem lida com o ser humano, colocar um copo com água.
Ou então, um jarrinho de vidro com carvão. Isso pode ajudar porque esses elementos absorvem energia. Às vezes, a gente lida com tanto sofrimento que a gente sai arrasado depois do tratamento. Então, alguns cuidados são importantes. Por exemplo, lavar as mãos depois, ou então molhar a cabeça, ou mesmo tomar um banho, isso ajuda. Mas tem algumas práticas que podem nos ajudar a lidar com esse desequilíbrio de energia, que aí, reforço, não é boa nem má. Às vezes, a pessoa é maravilhosa, mas a energia dela é tão forte, ou então está tão desequilibrada, que ela acaba desequilibrando quem está perto. Né? Uhum. Isso pode acontecer com nós mesmos, a gente pode estar desequilibrando os outros. Então, eu preciso estar nesse constante exercício de autoconhecimento para saber, né, o que é que eu faço. Agora, se isso está desequilibrado, né, que cuidado eu preciso ter com relação a isso? Há muitos exercícios, há muitas práticas que podem nos ajudar. Mas, assim, só ressaltando o cuidado para que a gente não use isso como forma de preconceito, né, com os outros, de taxar o outro de que ele é carregado, ou taxar o outro de que ele está desequilibrando, e às vezes quem está desequilibrando somos nós mesmos que estamos falando, e a gente nem percebe. Verdade. Né? Tem outra pergunta aqui do Ismael, que ele pergunta qual a relação entre a espiritualidade e a religião. Pronto, a religião, ou a espiritualidade, é um termo mais amplo, que é da dimensão humana, e a religião é uma forma de você viver a espiritualidade. Você tem outras formas de viver a espiritualidade, que não a religião. Por exemplo, há muitas pessoas que são ateias, agnósticas, céticas, que utilizam a arte, que utilizam a justiça, a ética, para viver a espiritualidade. E há pessoas, por exemplo, que são religiosas e que não vivem de jeito nenhum a espiritualidade, porque são preconceituosas, porque são moralistas, porque são, inclusive, injustas e cruéis. Então, a espiritualidade, ela é mais ampla, e há pessoas maravilhosas na religião porque utilizam a religião como uma forma de viver plenamente essa espiritualidade. Então, o fato de nós termos ou não religião não nos torna espiritual, mas a religião pode ser uma forma segura de viver a espiritualidade. Professor Michel. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa, falar? Michel, enquanto você estava apresentando, né, as pessoas estavam aqui no chat elogiando, gostaram muito, né, da palestra, da explanação, porque, de certa forma, ela quebra um pouco esse paradigma de quando a gente vai falar num congresso de saúde, num evento de enfermagem, necessariamente a gente precisa falar sobre doença. Né? Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo do Covid, onde, assim, a todo momento a gente está sendo bombardeado, né, em relação à doença, ao Covid, ao vírus e tudo isso. E assistir a sua palestra hoje, de certa forma, é um alento, né, aos nossos corações, porque a gente acaba tendo uma visão totalmente diferenciada e importante mesmo nesse processo que a gente vive. Então, queria agradecer. Tá? Tem só mais uma pergunta aqui da Yasmin, que ela fala o seguinte: professor, como nós podemos ajudar o paciente de forma energética, além do processo saúde-doença? E ela pergunta se você pode mandar só energias positivas para essa pessoa, já ajuda de alguma forma. Pronto, a primeira coisa que a gente precisa para ajudar é ajudar o outro, precisa se ajudar. Como é que está você cuidando do outro? Como é que está você querendo ajudar o outro e o seu estado? Como é que você tem vivido e tem experienciado, por exemplo, a espiritualidade? Então, esse é o primeiro ponto, é o autoconhecimento. Porque, assim, às vezes, na tentativa de ajudar o outro, eu acabo atrapalhando, eu acabo complicando ainda mais a situação do outro. Então, eu preciso saber como é que está a minha situação. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, é muito louvável, heróico, a gente sair pelo mundo ajudando o outro, entregando quentinho, ou então sendo voluntário, é maravilhoso. Mas como é que está a sua saúde, por exemplo? Será que você tem alguma doença crônica? Será que tem algum problema que te limita ou que te impede de trabalhar, por exemplo, na pandemia? Isso é um exemplo importante, porque você acaba se contaminando e acaba até morrendo
porque você não pensou a respeito de você mesmo. Então, é bom que a gente pare e pense, será que eu tentando ajudar o outro, eu não preciso primeiro me ajudar e depois ajudar o outro? Esse é um ponto. Depois que eu fiz esse exercício de buscar ajudar a mim mesmo, ou então olhar para mim e depois tentar ajudar o outro, eu consigo, beleza, eu posso ajudar. E aí, como é que eu posso fazer, por exemplo, com práticas integrativas? Eu preciso de formação, então eu preciso fazer um curso, então eu preciso fazer leitura, eu preciso praticar, por exemplo, a gente faz curso de Reiki, mas a gente não inicia a pessoa logo de cara. Ela precisa primeiro experimentar o Reiki, saber o que é o Reiki, para depois ela fazer a formação. Há muitos aí que têm feito as práticas integrativas como uma prática comum. Por exemplo, você está assistindo Dom, daqui que eu faço, que você vai sair bonzinho, e a pessoa sai de lá como se saísse com comprimido. Não sai pensando a respeito de si mesmo, não sai pensando o que essa dor significa. Então, a gente tem um cuidado de além de olhar para nós mesmos, a partir do autoconhecimento, passar a olhar para o outro de uma forma mais ampla. Isso exige dedicação, estudo e prática também, formação. Não é porque prática integrativa ou prática alternativa que é feita de qualquer forma, não. Há muito esforço, há muito estudo, há muita produção científica para as práticas integrativas. Perfeito, Michel. Inclusive, a gente tem pós-graduação na área, né, para trabalhar essa questão das práticas integrativas e complementares na enfermagem, e tem as formações individuais, né? Então, você pode trabalhar só com a biodança, só com o reiki, né? Só com a acupuntura, e a gente percebe realmente um destaque enorme do enfermeiro, né? Ele vem ganhando espaço nas atuações em relação às práticas integrativas. Então, assim, eu deixo aqui o convite para quem se interessar, né, conhecer o grupo do professor Michel na UFC. Ele tem um laboratório lá que chama Lab Paz, né, o Laboratório de Práticas Alternativas em Saúde, então acaba sendo a nossa referência aqui no Ceará, em termos de práticas alternativas mesmo, integrativas. Como eu falei para vocês, já frequentei algumas vezes o Lab Paz, né, com reiki, com a própria meditação também, que ele fazia lá com o Padre Domingos, assim, maravilhoso. E é isso, gente. Queria agradecer, professor Michel, mais uma vez a sua presença, né? Queria dizer aqui, Michel, que meu pai está online, minha mãe e a Raquel. Tiana, tia Jânio, um abração, muito bom encontrá-los. Aqui nos prestigiar. Tá certo? Então, muito obrigada. Eu vou deixar aí com você para as considerações finais. Tá bom, eu queria agradecer, Juliana, o convite. Foi um presente, o convite para falar sobre as práticas integrativas. Queria fazer o convite para vocês conhecerem as práticas integrativas. Há, por exemplo, o Espaço Ecobé na UES também, o Quatro Varas, no Planalto das Goiabeiras, que são centros aí de práticas integrativas. Tem o Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim também, com um número de práticas. Tem muitos lugares aí de forma gratuita, porque tanto o laboratório, tanto o Lab Paz, como esses que eu falei, são espaços gratuitos, ninguém paga nada. Mas há espaços também em que se cobra taxas e se cobra algumas coisas espalhadas pela cidade, inclusive pelo interior, né, para quem nos escuta do interior. Há muitas práticas. E aí, assim, eu deixo o convite para que vocês, a partir da minha fala, conheçam as práticas integrativas. Acho que é uma grande, de fato, ajuda para compreender a si mesmo ao outro, para se curar, para se tratar e saber, assim, por que eu estou sofrendo determinada coisa. Isso tem a ver mesmo com a minha história de vida, tem a ver com as minhas escolhas, e isso as práticas podem ajudar. Vou repetir aí, depois, Juto, você escreve aí no chat, que é o perfil da Laces, que é @Laces, LACS, Laces.ufc. E aí vocês veem o que a gente tem feito, inclusive as lives que a gente já realizou pela Liga. Michel, é Laces, tá, LACES, que é Liga Acadêmica de Cuidado Espiritual em Saúde, certo? Um abraço a
Exatamente, eu estou vendo aqui que você já digitou, é exatamente isso. Então, Pronto. procurem lá, se vocês tiverem interesse também, tem o meu Instagram, é Michel Ângelo, SPAM, e aí me procurem, a gente troca uma ideia e vê algumas outras coisas, e procurem, agora na pandemia fica mais difícil. Não, o Joé, PS, Michel. Michel Ângelo, PSAM. PSAM, pronto. Certo? Show. E aí, procurem aí no Instagram, a gente troca uma ideia. E aí, foi, mais uma vez, agradecer, foi um prazer encontrar vocês. Beijo para a Tia Jane, para o Luciano, para a Raquel, e para todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço, e vamos nos cuidar, nos amar, porque acho que está faltando para a gente é amar. Verdade. Muito obrigada, professor Michel. Obrigada a todos aqui presentes. Mãe, pai tá aí, Raquel também, gente, família toda. Eu coloquei o link de participação, tá certo? Então, mesmo quem não é aluno pode preencher, tá? Para receber o certificado. E eu vou projetar aqui o QR Code na tela para ficar mais fácil para vocês. Então, é isso, gente. Boa noite, muito obrigada.